Boa noite, meu povo! Hoje nós vamos conversar sobre o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez e nas demais aposentadorias. A nossa conversa de hoje é com a doutora Josiane, que já vai entrar aqui na sequência. Boa noite, ó, a Josi já até entrou, Josi Borges. Sejam muito bem-vindos. Quem tá entrando, coloca coraçãozinho, aviãozinho. Oi, doutor Jorge, tudo bom? Que chique! Até o presidente da subseção de Santa Catarina do regime geral tá aqui, Josi, viu já? Boa noite pra Ola, boa noite Bruno, Gelson. Tudo certo com vocês? Tô tentando fixar o tema aqui, mas eu tô apanhando pro negócio aqui, tá? É o acréscimo de 25%, tá? Nas demais aposentadorias, não só na aposentadoria por invalidez. Já vou chamar então a nossa convidada de hoje, porque tem muita dúvida com relação a isso, né? Esse acréscimo de 25%, principalmente nas demais aposentadorias, porque esse tema encontra-se sobre estado, né? Ele ainda não teve decisão. Chamei, tá, Josi? Oi, Renata, tudo bom? Bruno, a terceira da semana, né, Bruno? Bruno tá fiel. E nós... Tudo bom, lindinha? Olha, eu já sinto bem rapidinho, ó. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Feio, ficou certo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo, tô ouvindo direitinho. Pessoal, tá todo mundo ouvindo, tá tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, vocês comentem, tá? Que daí a gente tenta ajustar, mas a princípio, pra mim, eu tô escutando direitinho. Então, eu gostaria de apresentar a doutora Josiane Borges e gostaria de agradecer imensamente, né, ter aceito participar do projeto que foi feito com as alunas da mentoria, todas lindas, e uma semana inteirinha de muito conhecimento, né? Nós já tivemos 2 lives com a doutora Eleusa e com a doutora Laila, e hoje, então, vamos conversar sobre o acréscimo de 25% com a doutora Josiane. Então, eu vou passar a palavra para ela, para que ela se apresente para vocês, diga, porque eu coloquei ali, né? E é realmente, tá? Mulheres de norte a sul do Brasil, hein? Mas eu quero coraçãozinho e aviãozinho, hein? Vamos lá. Josi, pode ficar à vontade. Foi de norte a sul mesmo. Eu sou Josiane Borges, sou advogada atuante na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Não sei se o pessoal conhece Ponta Grossa, né? Mas realmente começamos com São Paulo, foi ontem Rio Grande, né? Isso. Hoje Paraná. Então, ainda nós vamos falar do Nordeste ainda, no decorrer da semana, ainda nós vamos até pelo Nordeste. Pessoal, quem está entrando, Valcir, sejam todos muito bem-vindos. Me digam de onde vocês são, de onde vocês estão nos ouvindo, e principalmente aviãozinhos. Diz que não é aviãozinho, né? Tem uns que diz que é flechinha, mas enfim, o negocinho aí. E os corações. Cada um põe o nome que quer, né? Chama o pessoal. Com relação a esses adicionais, assim, ó, o que eu vou dizer para vocês, tá? De introdução. Nós temos na aposentadoria de forma geral, e principalmente nos benefícios por incapacidade, que a doutora Josi já vai ingressar, né, mencionando para vocês a fundamentação legal. Então, essa previsão. E a princípio, o legislador pensou então esse benefício justamente para filiar ele aos benefícios por incapacidade. Só que a maior polêmica que acabou existindo, e principalmente a motivação do que a gente vai conversar hoje, que é o nosso tema, né? Que encontra-se inclusive sobre Estado e tudo mais, que eu aqui no escritório estava até comentando, que eu tenho vários processos aguardando então o julgamento desse tema, justamente a possibilidade do alargamento desse benefício, né, para as demais aposentadorias, e eu nem digo só aposentadorias, na verdade, né, porque tem entendimento polêmico, diga-se de passagem, né,
mas que teoricamente ele poderia ser, então, alargado até mesmo para o LOAS, sabe? Porque no julgamento lá, né, que a gente vai dar uma olhadinha, ele fala, então, sobre essa situação também. Então, oi, dona Laila, tudo bom? Rita, não sei se tem algum conhecido que a doutora Josi gostaria de cumprimentar. Vi ali a Rita, é minha colega, advogada aqui de Ponta Grossa também. Vi a Simone, que é uma engenheira ambiental de Santa Catarina. Ela é de Ponta Grossa, né? Mas ela mora em Blumenau, tá ali também. Muito legal. Então, doutora, sobre o acréscimo dos 25%, primeiro, o que é? Muitas pessoas não sabem o que é. Quando eu falo, até eles ficam espantados. Mas o que é isso? Existe isso? Né? Então, a nossa legislação, ela prevê o acréscimo de 25% para os aposentados por invalidez, né? Que é chamado também de grande invalidez. E o que é essas pessoas? São aquelas que precisam de uma assistência permanente de uma terceira pessoa. Então, pode ser um familiar ou pode ser um cuidador, né? Isso é indiferente. E o que essa pessoa precisa? Começando pelo básico, ela não consegue se alimentar, ela não consegue tomar um banho. Então, ela precisa dessa pessoa junto com ela. Tirando isso, dentro da nossa legislação, isso é pacífico, né? Para os aposentados por invalidez. Deixa eu fazer uma intervenção ali. Eu tive um caso aqui no escritório, dentro da invalidez ainda, tá? Eu tive um caso aqui no escritório que é até interessante mencionar, porque às vezes a prática, né, o pessoal às vezes fica com um pouquinho de receio como pedir, em que situações, né, fazer esse pedido. Então eu tive um caso aqui no escritório que, na verdade, o meu cliente, ele não era assim acamado, ele não era assim, tipo, ele vai no banheiro sozinho. Então, as limitações físicas deles não são tão consideráveis. Mas ele não conseguia, assim, se organizar, porque ele acabava tendo, assim, um certo esquecimento, né? E não era porque estava tão idoso, é por causa do problema de saúde. Então, ele não conseguia se organizar para tomar medicação, sabe? Ele é meio, ficava assim meio avoado, assim, por assim dizer, de uma forma assim bem menos técnica, né? E isso ficou comprovado com os CIDs, né? Com os exames médicos. Então, mesmo não sendo aquela incapacidade, assim, que não possa se alimentar sozinho, que não possa ir no banheiro sozinho, ou que estiver acamado, que daí essas não tem muita discussão, né? Por isso que eu gosto sempre, às vezes, de citar esse exemplo, porque se você comprovar que o seu cliente, por qualquer outra situação, tá, tenha essa limitação e não consiga ter essa sobrevida, porque se ele não tomar a medicação, então ele também vai piorar o seu problema de saúde, ele precisava, então, que a esposa, no caso desse meu cliente, né, ficasse em casa, cuidando dessa situação, porque às vezes e aí foi interessante esse caso, porque assim, ó, ele não ficava alienado assim sempre. Eram situações esporádicas, sabe? Mas o médico deixou bem descrito de que, no caso, essa alienação mesmo que esporádica, às vezes ele podia sair a rumo, assim, sabe? E aí, em virtude dessa situação, que ficou comprovada, claro, né, pessoal, direitinho, eu também fiz esse alargamento na aposentadoria, no caso, por invalidez, que é ainda pacífico. Por isso que eu até fiz esse adendo antes de a doutora Josi continuar, né, que ela vai entrar agora nas exceções, mas mesmo na invalidez a gente tem algumas contradições, às vezes, que tem que ter um cuidado, assim, para fazer essa análise do caso concreto, tá? Não desistam na primeira passada, ó. A Angélica, a Daniela, nossas coleguinhas aqui, ó. Bem-vindas. Se ele for direto no administrativo, que não seja o aposentado por invalidez, o INSS ele segue a regra, é o que está na legislação. Então ele vai negar para você o pedido, né? É o que a doutora falou, a gente tem que insistir, provar para que ele possa garantir esses 25% a mais na aposentadoria, né? E esse caso que eu disse, até mesmo a gente fez o pedido, né, na esfera administrativa. Só que não foi deferido. Eu consegui judicialmente depois, porque justamente não era aquela lesão escancarada, né? Do acamado, daquela pessoa assim, que não consegue as suas necessidades básicas, né?
Nisso que o INSS, ele, nessa parte, ele é muito rígido, assim, digamos, né? Então, não tá lá de acordo com os nossos entendimentos e o que está na legislação. Então, ele vai te negar, você vai ter que buscar os seus meios, né? E provar tudo na via judicial. Nas outras aposentadorias, tirando a aposentadoria por invalidez, seja ela por idade, tempo de contribuição, é possível? Para nós seria, né, de imediato. Mas, infelizmente, não. O que está acontecendo? Até teve já, o STJ já julgou o procedente, a TNU também foi favorável a nós, mas o INSS recorreu, né? Foi para o STF e tá lá, por enquanto está sobre estado, porque ele entende que vai ter um rombo nos cofres públicos por causa disso, se ficar deferindo 25% a cada aposentadoria que o pessoal pedir. Então, se dependesse do primeiro julgamento do STJ e da TNU, nós já de imediato conseguiríamos provar isso. Mas como o INSS recorreu, né, ele não está, por enquanto está sobre estado, não está sendo possível. Mas nós não desistimos, né? É como até a doutora já tinha comentado, é uma questão de alimentos, ainda mais hoje em dia que a situação está complicadíssima e engloba ali o princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia. Então a pessoa precisa se alimentar. Então ela adquiriu a invalidade durante a aposentadoria, mas não aposentou por isso. Ela está ganhando um salário mínimo. Se eu conseguir esses 25%, não vai dar muito, vai dar R$ 275. Mas é um R$ 275 que vai ajudar ele, né, com algum medicamento, alguma coisa, inclusive com a alimentação dele. Então, isso é muito importante, a gente tem que ficar aguardando esse posicionamento, né? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que sempre me perguntam. Deixa eu só dizer, esse entendimento que a doutora Josiane está mencionando, pessoal, ali, ó. No TRF4 aqui, nosso, que engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então, ele foi favorável. Depois teve o tema, para quem quiser depois dar uma olhadinha, né? O tema 982, tá? Esse aqui foi o julgamento no STJ. Depois, se vocês quiserem baixar para dar uma olhadinha com relação ao julgamento, eu até coloquei no Telegram algum tempo atrás, mas eu posso pôr de novo, tá? E que foi para o STF foi o 1095, que é esse, então, que a doutora Josiana vai entrar agora, dizendo para vocês as particularidades do que deve ser levado em consideração, principalmente na fundamentação dessas teses, né? Porque é tese ainda, pessoal. Na verdade, a gente pensa que vai ter o direito, mas nós estamos só pensando ainda, tá? É uma tese que está sendo trabalhada para que os nossos clientes tenham direito. Por isso que eu já mencionei, já de início, para não gerar confusão, né? Que nós pensamos que tem direito, mas está lá paradinho, quando a gente fala a palavrinha sobre Estado, né? Para quem não está tão habituado, está lá paradinho no STF, aguardando o julgamento no tema 1095 para pacificar essa situação, tá? Mas cabe vocês ingressarem, porque como a gente tem toda essa fundamentação favorável, eu particularmente, né, vou falar por mim, a doutora Josiane também verifica os casos ali do escritório dela, eu tenho ingressado, só que à medida que a gente ingressa, fica sobrestado, então, aguardando essa possibilidade do que vai sair lá do STF. Do STF, exatamente, tá lá com eles. As doenças, no que cabe ali dentro, que eles vão considerar os 25%, né? Seria a parte da cegueira total, seria a perda dos movimentos, existe a perda dos 9 dedos lá, não pode ser 8, como a própria doutora Gisele falou, né? Tem que ser 9. Alteração das faculdades mentais, isso eu vejo que acontece muito, as pessoas acabam perdendo as faculdades mentais e as graves perturbações, então isso se engloba ali para a gente conseguir os 25%. A doença que tem a permanência contínua, né? A incapacidade das atividades diárias da vida, então tudo isso está entrando ali para a gente conseguir os 25%. Paralisia dos membros, então isso está tudo elencado ali no decreto 3.048.
Então, dentro disso, você consegue. Aí cabe a nós, advogados, provar o que não está ali, né? Porque ali é um rol exemplificativo, não está taxativo. Então, cabe a nós, se o cliente chegar para nós com outros casos, provar de que ele tem a possibilidade de receber esses 25%. Eu até tive um caso que nós gostamos muito de ser humanas, né, doutora, de ajudar o próximo. E eu tive um caso de um cliente que ele já era aposentado por invalidez, mas ele não tinha os 25%. Então, a gente ingressou pedindo os 25%. E o que é importante mencionar dos 25% é que ele vai retroagir. Então, o que eu consigo receber com isso? Se o meu cliente foi aposentado em 2013, por exemplo, e ele conseguiu comprovar que ele era inválido ali. Aí a filha dele, ou a esposa, alguém estava cuidando, mas descobriu os 25%, por exemplo, em 2020, né? Aí ela procura um advogado e fala, olha, o meu pai é aposentado por invalidez, mas ele não tem os 25%. Fiquei sabendo, como muitas pessoas acontece isso, né? E eu quero ingressar com isso. O que vai acontecer? Eu vou conseguir receber de 2020 para trás 5 anos. Então, eu recebo de 2015 para 2020, ele vai ficar acumulado esses 5 anos. O restante já não deu mais tempo, né? Como ela ingressou em 2020, ele ficou inválido em 2013, por exemplo, então eu já não consigo mais. Mas esse retroativo de 5 anos, esse meu cliente, por exemplo, ele conseguiu reformar, ele não, porque é inválido, né? Mas a esposa dele, que era a cuidadora dele, ela conseguiu reformar a casa, com o valor que ela recebeu, fazendo adaptações de que ele precisava, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. Então foi foi bem positivo assim nosso retorno, né, do judicial. E a cada pessoa que eu vejo que tem essa necessidade e não sabe, eu sempre estou mencionando. E muitos não conhecem. Por isso que eu falei, quero falar sobre esse tema, porque o pessoal realmente não conhece essas informações e não sabem desses direitos que eles têm, né? Um exemplo aqui, uma outra situação judicial que também não, às vezes o pessoal tem dúvida, é com relação ao pedido. Se eu devo, né? Porque eu tenho casos aqui no processo, indo ainda, eu vi que a Neide aqui fez uma pergunta, já vou dar uma olhadinha, tá, Neide? Mas assim, ó, com relação à invalidez ainda, tá? Se eu posso pedir, então, mediante o indeferimento dessa aposentadoria por invalidez, eu posso fazer o pedido, vocês não me fizeram essa pergunta, mas eu posso fazer o pedido tanto da aposentadoria por invalidez hoje, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, então, no processo, e posso também fazer o pedido do 25%, ou eu tenho que fazer em processos diferentes, né? Algumas pessoas também me perguntam isso. Eu aqui no escritório, pessoal, quando é uma situação comprovada, que eu vejo que realmente na perícia, né, vai existir essa possibilidade, isso vai de vocês traçarem estratégias processuais, tá? Até para não atravancar, né, um processo, que eu já vou dar o outro exemplo ali, no caso de não ser possível de uma forma imediata, tá? Mas no caso da invalidez, que já vai ter que ter a perícia mesmo, né? Então, eu já fiz o pedido tanto da aposentadoria quanto do acréscimo do 25% no mesmo processo, sabe? E nesse caso desse processo, já está julgado, inclusive esse processo que eu estou comentando com vocês, o juiz deferiu os 2 benefícios, porque ficou assim tranquilamente comprovado de que essa pessoa precisava, então, além de se aposentar, mesmo tendo tido lá o indeferimento administrativo, na justiça ficou comprovado que além de se aposentar, essa pessoa precisava de auxílio de uma terceira pessoa. Isso já no que está, né, lá no artigo 45 da 8.213, que é a de invalidez, que essa é a parte pacífica da situação, né? Então, é possível, tá, fazer esse pedido no mesmo processo. Se vocês verificarem que vai existir uma dificuldade na comprovação, né, que tenha que ter algum exame específico, que vai atrasar o processo de vocês,
Aí é um caso a se pensar para que também não atrase o processo de vocês. Mas se tiver tudo em ordem, tiver tudo comprovado, não tem necessidade, inclusive, de fazer 2 processos. Se vocês estiverem ingressando, né? Eu digo, né? E já analisarem que pelo problema de saúde que a pessoa tem, bem como a doutora Josiane está mencionando, que às vezes a pessoa nem sabe que teria direito a essa situação, né? Então, já verifiquem se é grave o suficiente para isso e podem, inclusive, acrescentar no mesmo processo, que vai ser bom para a pessoa, que vai receber, né, um percentual a mais, e vai ser bom para vocês, que vão ter mais retroativos, no caso, para receber, né, relacionado a um plus ainda nesse valor de aposentadoria, tá? Eu até interrompi, deixa eu deixar concluir a tua ideia, depois eu vejo ali o da menina. Pode continuar, querida. A pergunta era da Neide, né? Isso? Foi uma pergunta da Neide que a doutora mencionou ali? É por tempo de idade, ela falou? Contribuição. Aposentadoria, se pode ser incluído na aposentadoria por idade. Então, Neide, o que nós falamos no início agora da live. Esse tema ainda está sobre estado, está parado. O que é possível nos aposentados por invalidez? Essas por tempo de contribuição, idade, na nossa visão, minha e doutora Michele, eu acho que de alguns advogados, sim, é possível. Inclusive, o STJ julgou, sim, também é possível. Só que o INSS recorreu e está, por enquanto, sobre estado, tá? Então, neste momento, ainda não é possível, mas dá para montar o processo, ingressar com ele e ficar aguardando o posicionamento final lá. Se for possível lá, aí vai receber os retroativos. O que eu vou te indicar, Neide, nesse caso, se tu tiveres, por exemplo, uma aposentadoria por idade, que você estiver pleiteando, e você considerar que tiver a necessidade do 25%, qual é a dica que eu dou também nesse aspecto, tá? Processual daí, já lá na prática mesmo. Que vocês podem, então, por estratégia processual, por isso que eu fiz questão de dar aquele primeiro exemplo, ingressem com a aposentadoria pertinente, se for idade, se for contribuição, se for, enfim, qualquer outro, né, tipo de aposentadoria, se for necessário ingressar na esfera judicial, né, se não conseguirem, né, se tiver indeferimento administrativo, e façam, no caso das outras aposentadorias, eu já não dou o mesmo conselho que eu dou na invalidez. Aí, no caso dos demais benefícios, não só a aposentadoria, porque tem colegas que, inclusive, estão requerendo para complementar o LOAS, né? Tem mais discussão ainda, né? Mas existe essa tese também. Mas aí façam separado. Daí eu já não aconselho mais que coloquem no mesmo processo. Por quê? Porque daí vocês vão fazer com que o cliente de vocês reclame. Por quê? Porque como esse tema é tese e tá paradinho lá esperando o entendimento do STF, vocês vão, talvez, deixar de estar recebendo e implantando um benefício, né, que vocês conseguiriam, que seja por idade, como a Neide está perguntando, que seja por contribuição, enfim, especial, qualquer outro tipo, né? E porque vai ficar sobrestado aguardando o tema, se tiver o 25% envolvido. Então, no caso dos demais benefícios, faça o pedido do benefício específico que você gostaria de pleitear, se ele não foi concedido, né? E faça um outro processo exclusivamente do 25%. Porque daí, se ficar parado, que a gente já sabe que vai ficar, né? Inclusive, a gente está desde outubro do ano passado meio que na expectativa, porque esse tema 1095 não sai do lugar, né? Mas, enfim, aqui todo mundo pergunta, mas ele não sai do lugar, é uma tristeza. De vez em quando ele é pautado, mas fica no limbo, volta, enfim. A gente está acompanhando, mas ainda não saiu nada. Então, nesse caso, faz separadinho, porque daí só o 25% é que fica, no caso, aguardando o julgamento, tá? Aí você consegue resolver as outras situações, os outros problemas do cliente de vocês. Pode ficar à vontade, Josi, para concluir ali. Eu fico só te perturbando, né? Tem uma outra perguntinha ali, daqui a pouco já sumiu daqui, mas daqui a pouco eu vejo. Tá.
Onde que a gente estava agora? Ah, sobre o LOAS, que a doutora falou da discussão ali. O LOAS, na verdade, ele é um benefício assistencial, né? Ele não cabe, não se encaixa ali numa aposentadoria. Por mais que eles julguem ali ser os sistemas diferentes, só que a Previdência, ela exige a contribuição, né? E a assistência já não. Então, esse tema eu acho que vai também, vai longo. Ainda, né? Mas é porque, sabe o que eu comentei? Porque o voto lá no STJ, o voto que já saiu da ministra, me fugiu agora o nome da ministra, mas eu achei, assim, o voto dela de uma humanidade, assim, e ela mesma, a ministra do STJ, é que fundamentou, para vocês terem noção, por isso que eu acho interessante, quem quiser fazer a fundamentação desse tema, dá uma olhadinha lá no tema do STJ, que é o 862, se eu não tô louca, né? Eu confundo os números tudo. Mas dá uma olhadinha, tá? Por quê? Porque o voto dela foi impecável, sabe? E ela mesma, a ministra do STJ, que sugeriu a ampliação até mesmo com relação ao LOAS. Então, o voto dela foi muito feliz. O voto dela foi muito feliz. Para quem tem algum caso desse tipo, assim, que quiser tentar, só que, claro, a gente sabe que, como a doutora Josiane está dizendo, não tem caráter contributivo, daí tem uma série de outras situações que ela já vai mencionar ali para vocês, de requisitos que o INSS argumenta, né? Que são muito contrários, assim. A gente também acha que é mais difícil colar, né, com relação ao LOAS. Mas o voto dela foi bem feliz. Para quem quiser se arriscar, tá valendo. Vai lá dar uma olhadinha. Na questão, aí ela já foi na questão humana, que é o que nós sempre debatemos, né? Na necessidade da pessoa. Então, nessas outras possibilidades ali, inclusive no auxílio doença ou no auxílio por incapacidade, que eles também ainda julgam que não, e o que dava até para nós orientar, doutora Michele, até me ajude nisso. Se a pessoa tem uma doença, se for incapacidade temporariamente, mas se existir uma possibilidade de ali aposentar definitivo por invalidez, aí vale a pena, né? Porque se ele fizer uma aposentadoria por invalidez temporária, aí não vai se encaixar, porque não vai entrar nos requisitos que está elencado lá no artigo 45, né? A pensão por morte, eu também, isso eu tenho clientes e fico bastante querendo ajudar nessa parte, mas ainda não é possível porque o aposentado por invalidez, quando ele morre, cessa o benefício, né? Então não vai para o seu pensionista. Só que se o pensionista entra ali na necessidade do incapaz, também vai se encaixar lá na espera dos outros, do julgamento do STF. Então, cessou quando? Com a morte. Então, infelizmente, por enquanto, estamos assim, né? Não tem outra saída. Deixa eu ver meus tópicos aqui, como diz a doutora Eleusa, vou montar um tópico para não me perder. E outro assunto também que seria a questão do recálculo dele. Ele é recalculado? Então, se a aposentadoria ela sofreu alterações e foi recalculado, o benefício tem que ser recalculado junto. Então, tem que ficar atento a isso, porque às vezes deu um aumentinho lá na aposentadoria, mas não teve o acréscimo no 25%, não corrigiu. Então, isso também é um assunto que tem que ficar atento e corrigir junto, né? As pessoas têm que, mas não procuram, não verem isso, e você tem que ficar mencionando isso para eles ficarem atentos nessa questão. O retroativo, eu já acabei falando já, mas o retroativo, ele vai pegar a partir do meu pedido. Então, eu fiz o pedido. No meu exemplo lá, ele vai retroagir aos 5 anos. Não vai passar disso, né? Também ele vem o retroativo. Deixa eu interromper um pouquinho a doutora Josi enquanto ela dá uma olhadinha ali. Ó, a Luna Mendonça perguntou assim, ó. E se for aposentadoria por tempo de serviço e foi acometido de doença grave, da qual necessita de um acompanhante? Cai na mesma consideração que eu e a doutora Josi já tínhamos feito, talvez você entrou depois, mas que nós tínhamos feito com relação à aposentadoria por idade, tá? Que todas as demais aposentadorias
excluindo a de invalidez, que está prevista no artigo 45 da 8.213, que daí já tem previsão legal, tá? Todas as demais aposentadorias não possuem previsão legal. O que elas possuem, todas elas, tá, pessoal? Contribuição, que é o tempo de serviço, né? Que o pessoal menciona, idade, especial, enfim, a própria pensão, que a doutora Josi acabou de mencionar. Então, assim, ó, todos os demais benefícios e aposentadorias não têm previsão legal. Aí entra nos temas, é uma tese, tá, pessoal? Bota lá, plim, plim, bota estrelinha, é tese, tá, povo? Nós estamos falando de uma tese aqui. Aí, que já foi julgada, tem julgamento favorável para essa tese, para quem quiser, né, se socorrer e procurar julgados. No TRF4, aqui da nossa região, minha e da doutora Josi, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem julgamento favorável no Brasil inteiro, tá? Pode procurar nos outros que também acho. Mas aqui é bem bom que o nosso TRF, assim, é bem humano, assim. Eu tenho até orgulho de dizer isso, pelo menos uma coisa, né? Porque para algumas coisas eles me massacram um pouquinho a gente, mas o entendimento humano é bem legal. Então, com relação ao STJ, que também foi o voto que a gente comentou, que a ministra foi muito humana na consideração dela, só que bem como a doutora Josi mencionou, recorreram para o STF e no tema 1095, que está lá paradinho, aguardando o julgamento, tá? Então, não foi julgado ainda, não temos certeza de nada, por isso que eu mencionei ali da dificuldade de você pedir a aposentadoria que você quer, se não for invalidez, né? E pedir separadinho 25%, para não também deixar o seu outro processo que não tem necessidade, né? Trancado, tá, pessoal? Então, é tudo a mesma linha, mas é bem comum porque várias pessoas perguntam isso. Porque a linha de raciocínio é a mesma, mas as pessoas acham que é diferente para um benefício e para outro, mas é a mesma, tá? Pode continuar, doutora Josi, pode ficar à vontade. Eu fico só perturbando ela, tadinha, só incomodando. Mas não ouvi. Que eu fico só perturbando, te interrompendo. Tranquilo. Mas nessa questão até da pergunta aí, se ela não entrou com a aposentadoria e se for possível ainda encaixar no incapaz, né? Também vale tentar. Ver os requisitos se for lá. o caso, né? Às vezes até fazer, dependendo da análise, se bem que assim, pessoal, só dê uma olhadinha se a lesão ela é anterior à reforma da Previdência, ou se, a não ser que for salário mínimo, daí não tem problema nenhum, né? Mas se tiver, assim, o patamar superior, vocês dão uma olhadinha que também, aí a de invalidez também ficou meio prejudicada, assim, o cálculo também. Então, às vezes, é de dar umas comparadas, porque às vezes essa pessoa vai ficar um tempo, às vezes, no auxílio-doença. Eu estava até escutando um outro jurista comentar, e dizendo assim, olha, enquanto essa pessoa conseguir ficar no auxílio-doença, hoje até é mais vantajoso, tá? Vocês têm que dar uma olhadinha quando é a data da início da lesão desse cidadão. Porque se for posterior à reforma, pessoal, antes de prestar o benefício, chama lá o seu cliente e dá uma conversadinha. Porque a aposentadoria por invalidez agora, se não for resultado de acidente de trabalho, vai iniciar em 60%, enquanto o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, né, está em 91%. Então, já tive até outros colegas dizendo que estão pegando até termo assinado pelo cliente, porque às vezes explica lá para a pessoa, né, que assim, olha, fulano, se eu te aposentar, tu vai receber X. Se tu ficares em auxílio-doença, tu vai receber X mais. Por quê? Porque sai de 60 para 91. Apesar de que eles vão olhar para tua cara e vão te achar louca, né? Isso aí faz parte da vida, tá? Porque mudou a lei, às vezes nem todo mundo tá inteirado. Mas você tem que explicar bem detalhadamente. E em último caso, pessoal, tendo dúvida, porque a gente sabe que às vezes alguns clientes são mais difíceis ali no dia a dia, pega por escrito que a pessoa estava ciente, que você orientou que a conversão do benefício de auxílio-doença para o pessoal não, que é o auxílio incapacidade temporária, né? Ou aposentadoria por invalidez, que é incapacidade permanente,
ela vai diminuir o salário dela. Literalmente, tá, pessoal? Isso não é no sentido figurado, tá? Infelizmente. Mas ficou muito ruim após a reforma, porque diminuiu bastante ali. Na questão de quem recebe o teto, inclusive cabe os 25%, né? Isso está dentro do artigo 45 da Lei 8.213. Então, eu estou recebendo o teto. Tenho direito? Tem. Se é aposentado por invalidez? Tem. A Lu Mendonça está perguntando ali, acho que é professora aposentada, né? Há mais de 20 anos e agora está com Alzheimer. Estamos no mesmo tema, suspenso, Lu, mas é possível. Então, se o julgamento for positivo para nós, esperamos que sim, é possível sim, só que ela vai receber a partir do momento do pedido. Se ela já tem os exames lá, os 20 anos não vai dar 5 anos. Mas se ela tem os exames comprovando que ela adquiriu o Alzheimer em 2015, 2016, que agora é 21, né? 2016, ela vai conseguir receber o retroativo desses 5 anos. Mas ainda temos que aguardar, mas é possível. Saindo o nosso posicionamento lá favorável, ela pode pedir sim e vai incluir sim os 25% para ela. Agora, a doutora Josi vai passar para vocês os fundamentos da tese. Então, antes de ela começar a fazer isso, porque isso dá dinheiro, nós queremos coraçãozinho. E faz pose, Josi, faz pose para o povo bater print. Bater fotinho de nós, não podemos ficar com a boca aberta, hein? Senão nós ficamos presos. Aí faz coraçãozinho que agora ela vai fazer a fundamentação, hein? Então, ó, já pega a caneta para anotar, papel, porque vocês viram que é tese, né? Então, se é tese, tem que ser bem fundamentado para colar, tá, povo? Outra coisa, quem compartilhar lá o nosso retrato ou folder, tá, pessoal? Marca tanto a mim quanto a doutora Josi. Vai estar concorrendo segunda-feira a 5 livros, tá? Aí qual é o livro? Que ontem eu não tinha botado o livro aqui em cima da mesa, tá? Eu esqueci. Ó, o livro, eu vou sortear 2 livros em que eu participei da Comissão do Direito Previdenciário de Santa Catarina, com um artigo, e eu vou sortear 3 vias do meu livro, que foi o livro que eu fiz da minha tese de doutorado, que é o Direito Comparado, Direito Regime, né, Previdenciário do Brasil e da Argentina. Então, ó, 5 livros, segunda-feira, bate print, marca, que já vão estar concorrendo, bem lindos, tá? Ah, tu quer? Então bate print, marca a gente que segunda-feira tem sorteio, povo. Tem sorteio segunda-feira. Agora vou parar de perturbar e deixar a Josi falar. Então, quando comprovada, vou repetir que teve um pessoal que entrou depois ali a questão dos requisitos primeiro, né? O que vai se encaixar? Segundo o nosso decreto 3.048, o que está ali dentro do decreto? É a cegueira total, é a perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, é a alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida, é a doença que exige a permanência contínua em leito, né? É a incapacidade permanente das atividades do dia a dia, banho, alimento, vestir, então o básico do básico, né? A paralisia dos membros superiores ou inferiores, a perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, e a perda das mãos e dos pés, ainda que a prótese seja possível. E temos também a perda do membro superior e inferior quando a prótese for impossível. Então, isso é o que está descrito, mas podemos usar novamente os nossos pedidos lá. Esse é o exemplo deles, mas nós vamos em busca de todos os exames que o cliente tenha e tentar provar isso lá dentro do nosso processo, né? Deixa eu ver ali onde eu estava na minha fundamentação. Então, comprovada a necessidade dessa assistência permanente, é devido, sim, o acréscimo dos 25%, e ele vai estar lá dentro da Lei 8.213 de 91. Então, quem ainda não leu, dê uma lidinha no artigo 45, né? E o que a gente julga isso? Como os princípios fundamentais da pessoa humana.
o princípio da isonomia, a garantia dos direitos sociais. Então, tudo isso você vai usar como tua tese de fundamentação ali, para que você consiga futuramente, fora o aposentado por invalidez, nas outras aposentadorias, para que a gente consiga esse deferimento futuro, né? Que mais ali, doutora, dessa parte? Os direitos sociais também podem ser alegados, né? E aí, quando menciona essa situação da dignidade da pessoa humana, daí menciona essa situação do cuidador, enfatiza bem a medicação, descreve o tratamento médico. Eu não sei, né, exatamente qual é o caso do cliente de vocês, mas se for o caso, ou prontuário, né, médico do hospital, ou algum médico particular que faça isso, ou mesmo, pessoal, aquelas pessoas que fazem o tratamento no postinho de saúde, também é possível. Se eles não fornecerem, porque alguns não fornecem, né, cópia, mas vocês podem, através do próprio processo, oi, Carol, tudo bom? Lindinha, é mãe do amiguinho do meu filhinho. E ela é fisioterapeuta também. Em relação, então, a essa extensão, então, também é muito bom fazer essa comprovação. E esse auxílio de terceiro cai naquele exemplo lá inicial que a gente estava conversando. Por quê? Porque a esposa, né, teve que auxiliar o marido, então é menos uma renda, né, na casa, pelo fato de ela ter que ficar em casa, porque esporadicamente, mesmo que não seja todos os dias, em todos os horários, ele meio que tinha esses esquecimentos, né, e não conseguia tomar, inclusive comprovado pelo médico dele mesmo, a sua medicação durante o dia de forma correta para fazer o tratamento, né? E ele tinha uma série de problemas, né, de saúde, trombose, aí tinha problemas nos nervos, E cuidem muito disso, tá, pessoal? Porque às vezes eu vejo, assim, algumas situações que o pessoal chega aqui, eu tenho problema de coluna, ou eu tenho problema de joelho, ou eu tenho... Senta com o teu cliente com calma e diz assim, fulano, o que tu tem? Me diz tudo. Aproveita, te confessa. Por quê? Porque às vezes, se for só por uma doença ou pela outra, a gente não vai conseguir. Mas se você somar todas as doenças que essa pessoa está acometida, mais às vezes a idade dela, né? Que é a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, né? E, enfim, e vai agregando situações, você consegue a invalidez, que está prevista legalmente, então ela vai ficar sobrestada, e ainda amplia lá os 25%. Mas daí não pode chegar lá no perito e os pedidos e os quesitos estão pela metade, tá, pessoal? Então tem que ter um cuidadinho também com relação a isso. E perguntem, tá? Perguntem, porque eles são danados. Às vezes eles chegam e eles dão informação pela metade pra gente se a gente não tiver esse cuidado. Aí eu já estava mencionando ali direitos sociais, o assistencial também, desse adicional. Quer complementar ali, doutora Josi? Sempre falo isso para os meus clientes, me traga tudo que você tem, todos os exames, todas as consultas, atestado, tudo para nós podermos juntar, né? E se for uma coisinha que, igual a doutora falou, não vai valer a pena, mas se englobar tudo, pode ser que futuramente a gente consiga esse deferimento. Então, tem que juntar tudo sim. Como é que tá nosso tempo, doutora? Ainda dá a gente terminar ali, tem a parte do caráter assistencial, né, do adicional, por isso a desembargadora lá era favorável até inclusive ao LOAS, né, mencionando a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eles costumam utilizar também nesse caso, os direitos humanos também, se vocês olharem na fundamentação, então, do voto. Então, tem várias situações, por que eles tentam estender, tá, da situação do LOAS. Só que tem a divergência, porque a argumentação do INSS vai cair, que a doutora Josi já vai mencionar para vocês, na parte da contribuição e mais algumas coisas ali que a gente já até sinalizou para vocês. Mas por quê? Porque eles dizem que essas pessoas precisam, então, ter acesso a um benefício para assegurar a sobrevivência. Aí vai caminhando, inclusive, lá de trás para frente de novo. Cai na dignidade da pessoa humana de novo, cai... Então, na verdade, vira uma rodinha, né? Que a gente roda e caminha, né? Nas mesmas situações. Porque justamente é a proteção do ser humano, né? É o que principalmente
nós estamos verificando hoje, né, que infelizmente a reforma da Previdência nos trouxe, que foi a situação do... não vou dizer que é um olhar menos social, mas assim, se tornou muito mais, né, um olhar contributivo do que um olhar, né, pelo caráter da esfera social, com a reforma da Previdência. Eles priorizaram um pouco mais as pessoas que estão efetivamente contribuindo, tentaram, né, estender essa contribuição um pouco mais. Então, ali, a nível legislativo e governamental, a gente sabe que eles não estão indo na mesmo viés dessa tese que está tramitando lá. Então, por isso que a gente tem que fundamentar muito bem, principalmente iniciando lá da nossa Constituição Federal, com todos esses argumentos, porque senão a gente não consegue que ela emplaque. Justamente porque a gente sabe, né, de toda essa situação, não só no Brasil, como nos demais países, de que a Previdência Social está quebrada, de que a Previdência Social, né, não pode contemplar os beneficiários, como é que vai estender esse benefício, vai nessa linha, né? Então a doutora Josi vai dar a continuidade ali para vocês nesses critérios aí do mal agora. Agora vem o do mal. Vem o do mal agora. É o rombo dos cofres públicos aí, né? As outras não, mas nessa parte é o rombo. Então, sobre o teto, eu já falei, sobre o LOAS, nós já comentamos também, né? Eles consideram um benefício assistencial e a Previdência quer que contribua, então continuamos em discussão com isso, né? Não tem nada previsto legalmente. O recálculo, ele é feito, agora eu estou fazendo uma conclusão. Então, o recálculo ele é feito após o aumento da aposentadoria, exige o recálculo, ele é cessado com a morte, então também isso não é outra discussão, se for para pensionista, tem que juntar todos os comprovantes ali que a doutora falou e ficar aguardando o posicionamento da STF, né? Retroativo, retroage os 5 anos da data do pedido, né? Se eu pedir lá, então 5 anos atrás eu consigo retroagir. O que mais que eu tinha aqui? Tá, a gente já falou que foi da dignidade da pessoa humana, tudo isso a gente tem que incluir, isonomia, direitos sociais. Eu acho que aqui, doutora, era o que eu tinha. Não sei se a doutora tem mais alguma coisa para complementar. Só com relação à fundamentação ali que vocês vão ter que observar com bastante carinho para se defender, que é aquilo ali que a gente mencionou, que é a argumentação do mal, tá? Eu acho do mal, né? Mas aí vocês podem achar o que vocês quiserem, mas eu acho bem do mal, assim, que é o caráter, no caso, contributivo, né? Que já enquadra lá o LOAS, que a doutora Ju estava mencionando, né? Porque o LOAS, ele não tem esse caráter contributivo, porque justamente é um benefício que ele é oriundo da Lei de Seguridade Social, né? Então, essa já é um primeiro impasse, né? Nesse em especial. Eles querem, na verdade, a própria ausência, né? Porque como esse benefício para as outras aposentadorias não tem a previsão legal, então eles usam a Constituição Federal contra nós, né? Então, eles usam que não existe a nossa fonte de custeio, né? Então, eles usam tanto a Constituição Federal quanto a 8.212, que vai traçar esses parâmetros, então, de fonte de custeio. E, claro, né, que eles iam finalizar a tese com o equilíbrio financeiro e atuarial, né? Porque eles dizem que nós estamos deixando a Previdência pobre, né, povo? Que não é verdade, que a gente sabe disso, né? Mas eles vivem dizendo que nós damos prejuízo para a Previdência, né? Isso já em 99, quando eles criaram o fator previdenciário, para tentar fundamentar nesse sentido, que eles queriam que o fator previdenciário não teve outra motivação senão diminuir o salário da pessoa. Mais nada, só isso, ponto, tá? Não teve outra motivação. Então, sempre vai seguir essa mesma linha de raciocínio, tá? Então, eu só quero que vocês anotem ali, porque eu vi que tem várias pessoas que entraram depois. Ó, o Pacífico é o artigo 45 da 8.213, tá? Aí, o que vocês têm que verificar lá, os temas favoráveis, TRF4, favorável. Tem o STJ, que é o 982, para quem às vezes não tomou nota, mas eu vou botar o tema ali depois para vocês de novo, tá? Acho que eu já andei botando para cima, mas muita gente entrou depois.
E o STF, acompanhem lá. Pessoal, é só pesquisar, tomem o hábito de fazer isso, tá? Bota lá na repercussão geral, bota os números dos temas e vai aparecer em sequência. Dá para consultar até por área. Se vocês botarem só previdenciário, vai aparecer um embaixo do outro, tá? Façam isso, porque é bem útil para vocês verificarem os processos de vocês. O do STF é o 1095, tá? E o que eu gostaria de dizer para vocês ainda para fechar essa linha de raciocínio, dizendo que é tese. Então, não confundam. Tese tem que ser bem fundamentada. Se não for bem fundamentada, ela não vai subir. Óbvio que, como já temos, né, as teses que subiram, agora ela vai ficar sobrestada. Eu tive uma aposentadoria por tempo de contribuição aqui na minha região, que o juiz optou por fazer o seguinte, de uma senhorinha que já era aposentada, uma situação ali que a colega mencionou, que já era aposentada assim há mais de 20 anos, né? E a gente está pedindo a ampliação, então, do benefício. E o juiz permitiu, como ela realmente tem bastante problema de saúde, o juiz permitiu que a gente fizesse a perícia, né? E depois da perícia é que ele sobrestou. Ele deixou tudo prontinho o processo, ele deixou a gente instruir inteiro. Só que ele optou por não dar a sentença. Nesse caso em especial, dizendo que vai ficar aguardando, né, o tema referido. Aí citou direitinho. No caso da região de vocês, eu não sei como é que os juízes estão procedendo, porque às vezes eles podem até sobrestar antes mesmo disso, né? Não é um requisito obrigatório, né, parar num ponto ou no outro do processo. Tem alguns juízes que podem, inclusive, dar a sentença favorável e sobrestar só no recurso, por exemplo. Aí isso tem, como os outros, isso tem modificação, tá? De um local para outro. Mas façam desde o início, bem fundamentado. E quando não for, tá? Benefício por invalidez, por estratégia processual, para não deixar um benefício que pode ser julgado parado, façam separado. Porque muitas pessoas se enganam nisso, porque eu recebi muitas e muitas perguntas. Quando foi o anúncio do tema, em outubro do ano passado, que ia ser julgado, o pessoal meio que se alvoroçou, né? Então, muita gente me perguntou isso. E deve ser dúvida de várias pessoas que às vezes vão ingressar com o processo. Então, tomem também cuidado com relação a isso, tá? Acho que das dicas de processo era mais ou menos isso. Gostaria de agradecer aqui que tem a Bárbara que entrou. Várias outras colegas, né? Vou cometer até, inclusive, gafe aqui, né? Porque Tainá, enfim, eu não sei se a doutora Júlia quer dar uma olhadinha, se tem algum conhecido dela que foi entrando. Meu marido também tá botando coraçãozinho ali, faceiro. Tá? O meu também. A doutora Júlia quer olhar ali, ver se tem mais algum conhecido para cumprimentar. Eu estendo meus cumprimentos a todos que estão lá na live. Muito obrigada pela atenção de vocês, né? Dá uma olhadinha lá. Fábio, a Aline, a Mônica, o Andrei. Deixa eu ver mais para. Agora eu não consigo ir mais para cima. O que aparece para mim ali, os meus conhecidos são o Fábio, a Aline, recém-formada também, tá ali presente, a Mônica, o André, esposo dela também, advogado. Esses são todos de Ponta Grossa. Pessoal, ó, vamos fazer coraçãozinho de novo, Josi. Concorrer ao livro, hein? Segunda-feira, não esqueça. Eu só perturbo ela, deixa ela concluir que ela ia falar mais alguma coisa. Imperdível, né, o livro. Eu também vou participar, também quero. Não, doutora, eu acho que agora a gente já expôs tudo, né? Já ficou tudo esclarecido ali nessa questão que vale o inválido, na aposentadoria por invalidez, esse vale sim, então quem não tem direito busque. E quem não é aposentado por invalidez e adquiriu a invalidez depois, monte a tese toda fundamentada, como a doutora mencionou, e vamos aguardar o posicionamento da STF, que seja positivo, né? Por favor. Pessoal, oremos com... aqui que eu tinha perguntado, ó, Itapeva, São Paulo. Vamos ver se tem mais alguém que colocou o local aqui, de onde está nos vendo. Né? Que nós, por enquanto, nós estamos subindo ainda o mapa. Nós fizemos... Não, a gente já teve em São Paulo. A doutora Eleusa é de São Paulo. Depois nós fomos para o Rio Grande do Sul. Agora hoje a gente veio para o Paraná.
E daí amanhã a gente continua subindo o mapa, tá, povo? Aqui tá de norte a sul, leste a oeste, tá? E eu gostaria, então, agora de, além de agradecer, né, do fundo... Recife, ó, nós vamos para Recife ainda, que a Williane também vai falar, tá? Vai Caralho, ter. da Alemanha. Tá da Alemanha assistindo nós, que chique. Rio de Janeiro, o Bruno já é a terceira que tá assistindo. O Michel tá aqui de Orleans, o Michel é meu irmão. Gente, eu não tenho cunhada ainda, tá? Se alguém quiser se habilitar, ele me mata. A Cenilde de Floripa. Obrigada, querida. Ó, ela tá elogiando você, Jojo, dizendo que é uma super live. Rondônia. Que chique que nós estamos. Tem várias pessoas de vários locais diferentes. Então, eu gostaria de agradecer do fundo do coração aqui a doutora Josi, tá? Por ter participado. Espero que nós tenhamos pontuado, né, tudo que é pertinente com relação a essa tese, que vocês tenham, então, conseguido compreender, que a gente tenha conseguido... Né? Se tiver outras dúvidas fora as que nós comentamos, manda na caixinha. Dúvida. Pode mandar, se tiver alguma, mas não tem ali, tá? Mas se quiser depois mandar no direct, a gente dá uma olhada também. E eu deixei também caixinha de manhã, tá, pessoal? Qualquer coisa a gente interage também. A Bru Barroso, a Bruna é do Paraná também. O meu irmão tá me xingando já, minha nossa, diz ele, que eu já quero arrumar cunhada. Pessoal, então, muito obrigada. Vou passar a palavra, então, para a doutora Josi, para ela fazer as suas considerações finais. E vou fazer a pergunta agora com relação à mentoria, Bonita, também. Se ela gostou de participar, o que ela considerou como experiência positiva. Então, vou dar a palavra para ela. Fica à vontade, lindinha. Adorei participar da mentoria. É de grande validade para nós que participamos, né? Os casos práticos, isso é muito importante para discutir. Mas o mais importante que eu queria falar é a sabedoria. A sabedoria não é aquele que sabe tudo ou que sabe mais. A sabedoria é aquele que repassa os conhecimentos. E isso é o que a doutora faz conosco, né? Então, a doutora está diariamente repassando a sua sabedoria, os seus conhecimentos e nos auxiliando. Ontem a doutora Laila falou, vamos adquirindo idade, vamos ficando mais velhas e a gente quer sempre investir em conhecimento, né? Isso é muito importante na nossa profissão, principalmente estudo diário. E Benjamin Franklin, ele falava assim que investir em conhecimento é o que rende os melhores juros. Então, aproveitem as mentorias da doutora Michele, aproveitem os cursos, os livros, né? Porque a professora também é autora. Então, aproveitem. E o meu agradecimento, gratidão por tudo, gratidão por estar nos auxiliando o tempo todo. Fiquei muito feliz em participar. Na verdade, às vezes elas dizem para mim que eu inspiro elas, mas eu digo para elas que elas me inspiram muito mais, tá? Porque no dia a dia, essa troca de conhecimento, eu digo para vocês assim, ó, que repassando conhecimento para as pessoas, isso é até um incentivo, tá? Para que todos, assim, de certa forma, né? Cada um a sua forma, que não seja por live, que seja por post, que seja, enfim, né? Cada um sabe necessariamente como pode contribuir, mas que essa contribuição seja feita, porque a gente aprende muito junto, sabe? Quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais, tá? A gente é muito mais feliz, a gente aprende em conjunto, a gente eleva, inclusive, o conhecimento da nossa profissão. Então, nós auxiliamos conjuntamente, no sentido principalmente das teses, nós melhoramos, né? Nós conseguimos conquistar até mais direitos para os clientes e abrir mais caminhos. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que foi o aspecto feliz, e eu disse isso já para as meninas da pandemia, na minha opinião, foi esse despertar da humanidade, sabe? Da necessidade do conhecimento e de compartilhar esse conhecimento, principalmente. E nós aprendemos muito mais juntos do que simplesmente de forma isolada, individual. Tenham certeza disso. E vocês são a minha inspiração diária, porque não existe situação e não existe pessoas que não tenham altos e baixos na sua profissão, porque às vezes nos atendimentos, no dia a dia, no escritório,
é bem comum, né? Às vezes nós temos os nossos percalços, os nossos obstáculos do dia a dia, e a gente consegue transpassar esses obstáculos de forma muito mais fácil conjuntamente. Eu tenho certeza disso, principalmente no que diz respeito não só a conhecimento, mas a inspiração, a persistência, a garra, porque essa solidariedade ela contagia. E ela contagia de forma positiva e humana, que é o que mais nós conversamos aqui hoje, né? E a gente é muito feliz no direito previdenciário no que tange a isso, né? E eu até comentei com as meninas, assim, ó, que nós, enquanto advogados, nós vendemos conhecimento. Então, como é que você vai vender o que você não tem? Sabe? Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter diariamente. E a nossa profissão tem um aspecto positivo e negativo. O negativo é que a gente está sempre atrasado, né? Correndo atrás do prejuízo. E o positivo é que a gente se força a adquirir esse conhecimento, a estudar. E isso nos abre a cabeça, nos abre a mente, nos torna seres humanos melhores. Tá? Então é isso que eu desejo de coração para vocês, essa evolução enquanto profissionais, essa evolução enquanto seres humanos. E vou fazer a mesma proposta até que eu fiz para as meninas, tá? Tudo que vocês estão recebendo de conhecimento, vocês têm um compromisso. Repassem para outra pessoa, tá? Passem adiante. Façam o bem para outra pessoa. De minha parte, beijo no coração. Muito obrigada, Josi. Tá? E amanhã nós temos live de novo, hein? Amanhã é com a doutora Williane. Então vocês se ligam. Vou deixar gravadinha essa bonita aqui no meu feed, tá? E sigam ela, que ela é uma querida, tá? Ela é uma Obrigada. Querida, e ela ainda faz campanha social igual eu, gente. Claro, é o social, temos previdencialistas abraçados. É o social total e completo. Amanhã, hein? Amanhã espero todo mundo também. Beijo, sua linda. Beijo, tchau.